O que ocorre hoje é um esforço de grupos políticos de matriz nazi-fascista para falsificar a história do Marighella. Eu dou um exemplo, gente. Marighella foi um revolucionário que combateu durante a vida dele extremistas de direita como nazistas, fascistas, integralistas, próceres e apoiadores da ditadura instaurada em 64. Nunca, durante a vida do Marighella, nunca, jamais, um só inimigo dele teve coragem, ousou insinuar que o Marighella fosse torturador ou que apoiasse a tortura. Hoje a gente entra nas redes e vê bolsonaristas dizendo que o Marighella era torturador ou apoiava a tortura. Ou seja, essa gente de hoje é pior do que os nazifascistas dos anos 1930. Então, Carol, é isso. O Marighella no cinema, ele expressa uma conquista que é o direito de se contar a história sem aceitar silenciamento. E agora, eu reitero, gente, ninguém é obrigado a amar ou a odiar o Marighella, mas eu acho impossível ficar indiferente à trajetória que ele teve. E aí a gente chega também no Marighella hoje, uma coisa que eu acho importante para mim, assim, que me impressiona, é que o Marighella hoje desperta mais amor e ódio do que no período em que ele ganhou a projeção mundial, 1967 1969. Isso tem a ver com a trajetória dele, tem a ver com as ações que ele empreendeu, com as ideias que ele cultivou, mas tem muito a ver com o Brasil de hoje. Marighella hoje, ele é inspiração e temor. Ele é inspiração para quem se identifica com os valores que ele tinha. E é temor para quem não se identifica. Gente, a memória de Carlos Marighella atormenta a extrema-direita. É impressionante ver o presidente da República, os filhos do presidente da República, os partidários do Bolsonaro falando do Marighella. É como se o Marighella ainda estivesse fisicamente vivo hoje. Fisicamente não está, as ideias dele estão. Mas neste 4 de novembro, da estreia nacional do filme Marighella, se completam 52 anos do assassinato do Marighella. É assassinato porque ao menos 59 agentes da ditadura armados até os dentes contra um homem desarmado, não há confronto, né? Há sim um assassinato, um massacre que foi devidamente comprovado e eu conto em pormenores inéditos no livro. Pegando esse gancho, né, da questão do assassinato, da execução de Marighella, como é que você se sentiu? Porque até então se contava uma versão de que ele resistiu, de que, enfim, aquela história toda que a ditadura vendeu, isso foi aceito anos e anos e anos. E você revelou que, na verdade, ele estava desarmado e foi um massacre, como você disse. Como é que você, como repórter, nessa hora, você se sente ao revelar um fato histórico, né, que estava sendo desvirtuado esses anos todos? Álvaro, é o seguinte, a ditadura criou uma farsa ali, não só para justificar a execução de um homem que poderia ter sido preso vivo, bastava soltar o cão Átila da polícia em cima do Marighella, ali que estaria preso. Mas houve um complicador para a ditadura. Naquela noite, na Alameda Casa Branca, em São Paulo, 4 de novembro de 69, uma investigadora chamada Estela Morato foi morta a bala. E o delegado Tucunduva, do DOPS também, ele foi morto, ele foi ferido, não foi morto, foi ferido na perna. E era preciso criar uma história. E a história que criaram, que houve um tiroteio com o Marighella e os seguranças do Marighella. O Marighella não tinha segurança, o Marighella estava sozinho. E o que houve, como eu conto, primeiro executam o Marighella, desarmado dentro do Fusca. E depois, um protético alemão que vinha com um carro pertinho dali, ao ver barreiras policiais montadas, ele tinha trauma de guerra da
Segunda Guerra Mundial. E esse sujeito, ele acelera o carro, não para, e começam a atirar nele. E os policiais que estão na volta do Marighella supõem que chegou a segurança do Marighella atrasada. Quando eles matam o Marighella, estava tudo planejado. Eu mostro tintim por tintim no livro. Ou seja, nenhum policial estava na linha de tiro de outro. Mas quando chega o protético alemão, eles já saíram dos seus lugares, eles já mataram o Marighella, já levaram os 2 frades dominicanos de volta para a carceragem do DOP. E aí eles começam a atirar. Só que aí é o chamado fogo amigo da polícia. E aí eles matam a investigadora e ferem o delegado. Para chegar a essas descobertas, é óbvio que eu entrevistei dezenas de militantes da ELN, até para saber que o Marighella praticamente quase nunca andava armado. Numa ação armada, nessa época, o padrão era o guerrilheiro não estar armado para não ser, numa revista, ao acaso na rua, ser preso. Antes da ação armada, alguém ia e distribuía as armas para os guerrilheiros. E isso foi importante. Eu recolhi a documentação histórica, eu li a imprensa para saber que cada jornal dizia que o Marighella estava com uma arma diferente. Aliás, a imprensa divulgando, chancelando a versão falsa da ditadura. Mas sobre o que ocorreu ali, para mim foi muito importante ter ouvido os policiais, os matadores do Marighella sobreviventes. Quem deu o tiro fatal provavelmente foi um policial chamado Tralli. Ele já tinha morrido quando eu comecei a apuração. Ao ouvir os policiais que eu contaram que o Marighella estava desarmado, eu consegui juntar o conjunto das informações e ter certeza de que eles falavam a verdade. Afinal, gente, não lustra a biografia de ninguém, mataram um homem desarmado, né? E eles contaram, e foi o que aconteceu. Eles mataram o Marighella e criaram uma farsa. Assim como eles criaram sempre farsas para contar mortes ocorridas na tortura ou outro tipo de execução, a ditadura fazia muito isso. E eu tive a sorte de encontrar ainda vários matadores do Marighella vivos, assim como eu tive a sorte de, anos antes de começar a fazer a biografia Marighella, ter entrevistado e muito sobre Marighella e também sobre o Carlos Lacerda. Fiz uma entrevista com um membro da polícia política mais importante da história do Brasil, Cecil Borer, agente foi delegado da Polícia do Velho Distrito Federal, que era aqui o Rio, né? E depois da Guanabara. É o Borer que diz, está até na contracapa do livro, né? Quando os tiras, inclusive, vão entrar no cinema para prender, na verdade, para aliar, quase matam Marighella, em 9 de maio de 64, ligam para o Borer e perguntam alguma orientação especial, e o Borer diz: cuidado, que o Marighella é valente. E no final da conversa, de novo, mais alguma coisa? Cuidado, que o Marighella é valente. Então, eu entrevistei o Borer. Contou várias coisas daquela época, mesmo até dos anos 30, né? Caçada ao Luiz Carlos Prestes e ao Olga Benário. E o Borer, a declaração dele, cuidado que o Marighella é valente, para mim tem um valor especial. Não são ilegítimas, né? E tem valor histórico, né? Declarações de partidários do Marighella, né? O Marighella era valente, era mesmo, né? Mas tem valor, mas é o lado do Marighella. Quando o oponente, o antagonista, diz cuidado que o Marighella é valente, é porque aí o peso é muito maior, né? Eu tive a sorte de ter entrevistado o Borer. Então, para nós do Pavio, questões que a esquerda, historicamente, não tratou com a devida importância e tal, mas ao longo do ano foram assumindo pautas, para nós tem muita importância. Eu queria que você fizesse uma rápida avaliação assim, de que, se na sua militância Marighella tratou, que é a questão da mulher, né, a questão do próprio negro, né, que, né, Marighella era um negro,
e da questão dos povos indígenas. Se na militância, ele, em algum momento, ele abordou essas questões, enfim, mesmo, obviamente, com esse distanciamento histórico que a gente sabe que é real, né? Enfim, isso é uma questão que está colocada mais recentemente para os movimentos, né, dos direitos humanos, enfim. Sim, sim e sim. Agora, como tu mesmo já adiantou, o Marighella, como qualquer ser humano, foi um homem do tempo dele. Não adianta querer analisar o passado somente com olhos do presente. Vou falar de mulheres. Não se usava a expressão questão de gênero. Mas o que foi o Marighella na Constituinte defendendo a introdução do direito ao divórcio? Não existia divórcio no Brasil. E o Marighella não viveu para ver o divórcio virar lei. Na década de 70, né? Lei do senador Nelson Carneiro, cuja casa o Marighella, na juventude, frequentava. Um irmão do Nelson Carneiro era militante do Partido Comunista. O Marighella, ao defender na Constituinte o direito ao divórcio, ele faz a defesa toda pelo viés da mulher. Porque a mulher, quando um casal se separava, o homem reconstruía a sua vida, mas a mulher vivia estigmatizada. Havia o desquite, né? A mulher desquitada era uma mulher muito estigmatizada. Eu sou filho de mulher desquitada, sei bem disso. Então, o Marighella dizia que a recusa, ele falava, entre aspas, ele falou, o casamento indissolúvel é uma balela. E dizia que a recusa, o divórcio, punia as mulheres. Mas do jeito dele, né? O Marighella era um cara muito engraçado, espirituoso, né? Ele falou, eu sei que eu vou perder aqui, mas as mulheres já resolveram esse problema enfeitando as lindas testas de vocês. Ou seja, disse que levou para o plenário da Constituinte a proverbial figura do corno, né? O Marighella é um cara que denunciou como deputado federal, ele visitou uma fábrica em Salvador e denunciou as condições de vida, as condições de trabalho das operárias, que só tinham direito a usar por 5 minutos o banheiro. O Marighella foi um cara que em casa dividia o trabalho doméstico com a dona Clara, o que era absolutamente incomum naquele tempo, e eu desconfio que hoje ainda não seja tão comum. Quando foi assassinado Virgílio Gomes da Silva, o segundo comandante militar da ELN, que tinha substituído o Marquito, também assassinado pela ditadura, Marighella não indicou um guerrilheiro, indicou uma mulher, a guerrilheira Guiomar Silva Lopes, então estudante de medicina. O Marighella era o dirigente do PCB que fazia uma articulação com as camaradas que militavam na Liga Feminina da Guanabara. Guanabara era um estado, cidade, que equivale hoje ao município do Rio de Janeiro. Marighella escreveu muito sobre a importância da mulher na luta guerrilheira. Quem lê o livro sabe que o Marighella estava profundamente incomodado com o fato de que as militantes da ELN que tinham ido treinar em Cuba não estavam recebendo o mesmo tipo de treinamento que os homens. Depois isso mudou, depois da morte do Marighella. Então, quer dizer, mesmo para um homem, quer dizer, do tempo dele, né, numa sociedade estruturalmente machista, patriarcal, o Marighella tem muita noção, né, da relevância da agenda dos movimentos de mulheres. E que ele conviveu com muitíssimas mulheres na direção e como quadros intermediários do PCB. Eu lembro que os 3 grandes amores da vida do Marighella foram mulheres comunistas, militantes do PCB. Dona Elza Santos Sé, Dona Clara Scharf e a Zilda Xavier Pereira.